Boa tarde, salve Deus. Meu nome é Júnior, eu sou administrador e coordenador da Sociedade de Estudos Espirituais aqui de Fortaleza, do Ceará. Hoje a gente vai dar continuidade a mais uma live abordando o assunto milagres relacionado à espiritualidade. O que a espiritualidade nos traz, e a gente pode ver também no capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, a fé move montanhas, é que quando a gente fala em milagres, não é no sentido miraculoso, mas é no sentido de entender a razão de ser, entender o sentido das coisas, né? Por que que isso está acontecendo? Muitas vezes a gente está passando pela alguma dificuldade e a gente acaba só olhando, vamos dizer assim, para a dor, né? Para o efeito, né? Mas a gente não olha para a causa, né? O que foi que gerou aquilo? E aí é onde a espiritualidade e o evangelho trabalham em nós, a importância da reforma íntima, a importância da gente voltar para dentro de nós mesmos e trabalhar as nossas imperfeições. Quando ele diz assim, a fé move montanhas, que montanhas são essas? Muitas vezes a gente acha que as montanhas, nessa passagem que o evangelho traz, é no sentido da montanha realmente física, né? Mas não é nesse sentido. Quando ele fala de montanhas aqui, ele está falando das nossas imperfeições, as nossas imperfeições morais. É o nosso orgulho, a nossa vaidade, é o nosso egoísmo. Então, é nós trabalharmos as nossas imperfeições. Então, nesse capítulo do Evangelho, tem algumas passagens. Por exemplo, quando ele diz assim, ama a Deus, mas sabeis por que amais. Acredita em Deus, mas sabeis por que acreditais. Escuta os nossos conselhos, mas sabeis os meios e os fins para alcançar o objetivo, né? Então, trazendo para nós no contexto que milagres, fé, não é no sentido miraculoso. Aconteceu uma cura, aconteceu uma libertação, aconteceu algo que eu não sei como explicar. E a espiritualidade traz para a gente o quê? Que a fé, ela é raciocinada. Então, o milagre, né, que a espiritualidade nos traz é aquele milagre que acontece a cura, mas a gente entende todo o processo da cura. Muitas vezes a gente cita até o exemplo no dia a dia. Às vezes a gente está passando por um processo de algum processo, alguma dificuldade, e muitas vezes a gente até não consegue compreender logo de início, porque a gente não está num nível de consciência elevado, né, ainda para entender. Como o próprio Evangelho ele traz o questionamento em relação às parábolas. Por que Jesus falava em parábolas se muitas pessoas não conseguiam entender? E aí ele vai dizer que a nós só é dado o direito a entender aquilo que está de acordo com a evolução moral e intelectual do nosso espírito. Então, às vezes a gente não consegue entender no primeiro momento, mas através do nosso esforço, da nossa busca, da nossa perseverança, aos poucos a gente vai conseguir despertar a consciência e começar a entender. Tudo tem um sentido, tudo tem uma razão de ser, nada é por acaso. E aí, quando ele fala de milagres, também no final desse capítulo do Evangelho, ele também vai atrelar muito o que? O magnetismo. E aí a gente lembra o que? Do passe. O passe é o que? É uma doação de energia. Você está doando energia através da imposição das mãos para um irmão. Onde aquela energia, tanto o irmão que está encarnado quanto o irmão que está ali na incompreensão, porque muitas vezes, por exemplo, quando a gente adentra, quando o irmão ele chega numa casa espiritual, num centro espírita, numa casa de umbanda, por exemplo, ele não está, não é só o paciente físico, né? Tem aquele irmão que está na incompreensão, que está na espiritualidade. Então, os dois, ou então a gente acaba atrelando muitas vezes a só aquele irmão que está desencarnado,
Ai, porque precisa, né? Tem, às vezes a gente diz até, ai, precisa de luz, né? Só que ele está precisando de amor. Ele tá precisando de despertar a consciência, ele está precisando de uma mensagem evangélica. Mas o paciente é ambos, né? Ambos precisam, né? Fazer uma ressignificação mais no sentido de despertar cada vez mais para a espiritualidade, porque muitas vezes não é nem que a gente tem um trabalho que ganhe bem, ou ter um carro, ou ter uma casa grande, não. Mas é o direcionamento que a gente dá. É quando a gente vive um mundo que é voltado só para as coisas materiais. Então a gente acaba não buscando a espiritualidade. A gente não busca o evangelho. Então o passe ele é uma doação de energia. A gente está tirando aqueles fluidos enfermiços, né? Aqueles pensamentos negativos, aquela energia negativa, e está colocando uma energia positiva. Por isso que é importante quem está aplicando o passe estar bem naquele dia, estar harmonizado, estar sintonizado com a espiritualidade, né? Então, e outra passagem também que a gente pode citar, aliás, tem várias passagens, né, do livro da Codificação Espírita, que é a Gênese. Nesse livro tem vários atos, né, vários acontecimentos tidos como milagres, né, mas que a espiritualidade vai nos trazer o sentido, o significado. Por exemplo, na multiplicação dos pães, teve uma hora que Jesus estava lá no meio da multidão, né, pregando, e aí de repente o discípulo se aproxima de perto de Jesus e diz assim: olha, mestre, acabaram-se os pães, acabaram-se os peixes, o povo não tem mais o que comer. E aí Jesus, aí é onde teve o acontecimento da multiplicação de pães, só que muitas pessoas ainda acabam acreditando que realmente foi a multiplicação dos pães realmente que aconteceu. E na passagem ele vai dizer que o que aconteceu foi que Jesus tinha um poder de magnetização tão grande, né? Então quando Jesus falava, emitia aquela energia, o povo ele não conseguia dar mais atenção em nada. Então ele não se lembrava de comer, ele só prestava atenção nas palavras de Jesus. E aí lembra uma passagem que o Evangelho traz, né? Que é quando ele diz assim: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que vem de Deus, palavra do Evangelho. E aí Jesus diz assim: agora ide e pregai, ide e levai a palavra do Evangelho para os discípulos, né? Então é isso. E outras passagens. Tem uma passagem que ela não está assim explícita assim, no livro A Gênesis, mas que a espiritualidade traz, como Pedro ele está na frente do templo, né? E ele impõe as mãos sobre um deficiente, ele aplica um passe. Ele diz: eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda. E ele aplica um passe. E aí o deficiente ele é curado. E tem outras passagens na Gênesis também que a gente pode citar. Tem uma passagem que a mulher que sangrava, né? Ela tinha uma hemorragia, né? Um sangramento que não parava, e ela teve uma fé de que se ela se aproximasse perto de Jesus e tocasse no manto dele, ela se curaria. Ela não ficou só na fé, né? Ela teve a fé, mas mesmo Jesus rodeado por uma multidão de pessoas e com toda a dificuldade de se aproximar perto dele, ela conseguiu. Ela se espremeu ali, passou entre a multidão e tocou no manto dele. E aí diz que não foi um passe, né, que Jesus aplicou nela. Foi uma emanação fluídica. Então, na hora que ela tocou em Jesus, saiu uma emanação fluídica do corpo de Jesus. E diz que Jesus sentiu na hora a energia. E aí Jesus se virou para trás e disse assim:
quem tocaste em mim? E aí os discípulos ficaram olhando assim um para o outro. Ora, se o Senhor está rodeado por uma multidão e pergunta quem tocou no Senhor, e aí a mulher meio que tímida, envergonhada, com medo, diz, foi eu, mestre. E ele meio que diz assim, a tua fé te curou. E então esse é um exemplo, né? E dentre vários e vários exemplos, a filha de Jairo, né, também. E em outro momento a gente vai dar continuidade a essa live, falando um pouco mais sobre o Evangelho, falando um pouco mais sobre os milagres, sobre cura. Né? Eu quero agradecer a todos e que a paz do Mestre Jesus possa estar com todos vocês. Salve Deus. Gratidão.